amigos, eu sou o Sérgio Azami, coordenador da APU, Associação de Pesquisas Ufológicas, e hoje estamos inaugurando uma série de vídeos sobre temas ufológicos ou sobre estudos científicos que vão nos servir de base para os nossos estudos ufológicos. E nós iniciaremos nesse primeiro vídeo com uma pergunta: será que existe vida inteligente no universo? O que você acha? Vem comigo. Meus amigos, o universo está cheio de vida. É um infinito, uma imensidão. E não se trata de uma questão de crença, e sim de contemplação. Basta contemplarmos o céu noturno e vermos a imensidão. Isso tudo não foi criado para a nossa simples contemplação, para a nossa simples diversão. Há muito mais além disso. O universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos, tendo a sua origem no Big Bang. Essa afirmação é embasada por uma teoria científica, que é diferente de uma hipótese, pois ela já foi testada e comprovada através de cálculos matemáticos e observações astronômicas. Podemos citar 3 observações astronômicas que apoiam fortemente a teoria do Big Bang. A primeira refere-se ao fato das galáxias estarem se afastando, ou seja, o universo está se expandindo, e somente um Big Bang explicaria tal fato. A segunda prova foi dada pela descoberta de uma radiação universal que atinge a Terra por todos os lados, com a mesma intensidade, não importando o setor do céu observado. E isso se encaixa perfeitamente na ideia do Big Bang quente. Então, o que vemos hoje é o tênue brilho do universo primordial. Por fim, a terceira comprovação é apresentada pela física nuclear. Segundo estudos sobre a evolução dos elementos químicos após um Big Bang, devemos encontrar hoje no universo certa proporção de deutério, que é uma forma de hidrogênio, e de hélio. Os astrofísicos confirmam que a proporção existente hoje é exatamente a prevista pela teoria do Big Bang. Assim, temos um universo com 15 bilhões de anos, contendo algo em torno de 100 bilhões de galáxias. Imagine o tamanho disso. Somente na nossa galáxia, a Via Láctea, temos algo em torno de 200 bilhões de estrelas. Ou seja, volta um pouquinho. Qual era a nossa pergunta mesmo? Existe vida inteligente no universo? A resposta é sim. Sabemos hoje como a vida surgiu na Terra. Bactérias, protozoários, depois vieram as plantas aquáticas, depois vieram os invertebrados, os répteis, os anfíbios, insetos, depois os dinossauros, por fim os mamíferos e as aves. Então, tudo se iniciou com pequenas moléculas orgânicas, pequenos complexos orgânicos. Então vamos para evidências.
O astrobiólogo da NASA, Richard Hoover, afirma ter encontrado indícios de bactérias extraterrestres em 3 meteoritos que caíram na Terra. Outra evidência: dados enviados pela sonda espacial Huygens, lançada com a missão Cassini em 1997, mostraram o primeiro mapa geológico global de Titã, uma das principais luas de Saturno. Essas evidências mostraram que Titã está coberta por um material orgânico e é a única lua do sistema solar com nuvens e uma atmosfera densa. Isso significa que a matéria da vida está chovendo na atmosfera de Titã. Pois é, com essas afirmações, essas evidências, já conseguimos ter uma ideia que não existe vida só na Terra. Sobre vida inteligente. Em declaração ao jornal italiano Osservatório Romano, o padre Gabriel Funes, astrônomo do Vaticano, afirmou em entrevista, abre aspas, assim como existe uma multiplicidade de criaturas sobre a Terra, podem existir outros seres também inteligentes, criados por Deus. Isso não contrasta com a nossa fé, porque não podemos colocar limites na liberdade de criação de Deus. E o padre reforça que seres de outros planetas devem ser considerados nossos irmãos, pois fazem parte da criação divina. O ex-senador do estado de Nevada, Harry Reid, está convocando audiências formais do Congresso para sondar o mistério dos UFOs. O ex-líder dos democratas no Senado financiou em sigilo um estudo secreto do Pentágono sobre OVNIs e mistérios relacionados. Agora, em sua primeira entrevista diante das câmeras em mais de um ano, Reid diz que tanto o Congresso quanto o Pentágono devem rever o tema e ele pretende ajudar a fazer isso acontecer. Ele afirma que alienígenas existem e pedem aos colegas políticos que não tenham medo e investiguem. Bom, apontamos alguns fatos como evidência, né? E agora vamos ver alguns documentos. Então nós temos aqui um livro Fenômeno UFO, de 1978, publicado na Alemanha, pelo autor Johannes von Butler. Nesse livro, o autor ele tem acesso, após a sua pesquisa de campo, né? Ele tem acesso a vários documentos, inclusive alguns relatórios da Força Aérea dos Estados Unidos. Então a gente pode, por exemplo, pegar um aqui, no capítulo 2, por exemplo, nós temos aqui um relatório do Comando de Material Aéreo da Força Aérea de 23 de setembro de 1947, onde o tenente-general Nathan Twining, comandante do então ANC, ou Comando de Material Aéreo, submeteu o relatório
estritamente confidencial ao comandante em exercício da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Então, no relatório, Twining diz textualmente: a pedido do alto comando, submetemos as seguintes conclusões referentes aos assim chamados discos voadores, elaboradas por este comando. Em reunião realizada com a presença dos colaboradores do Instituto de Tecnologia de Voo, do Serviço de Inteligência Aérea T2, do chefe da Divisão de Engenharia e Naves Aéreas, dos laboratórios da Usina Geradora de Propulsão da Divisão de Engenharia T3, chegou-se aos seguintes resultados. As partes supracitadas são de parecer que... Então, letra A, que é o que nos interessa aqui nesse relatório, que é um pouco extenso, nós não vamos ler ele todo. O que nos interessa é principalmente a primeira parte, a letra A, que diz: o fenômeno em apreço se trata de uma realidade, não da imaginação ou ficção. Então, a gente vê que o alto comando da Força Aérea dos Estados Unidos, ela tem o fenômeno, estuda o fenômeno, apesar das negativas oficiais, eles estudam o fenômeno e consideram como uma realidade e não como uma ficção, né? E ele ainda fala aqui na letra B, por exemplo: existem objetos que com toda a probabilidade têm forma de discos e cujo tamanho corresponde ao de aviões construídos pela mão do homem. Então daí vai, né? Então nós temos um outro aqui que é bem interessante, já do projeto Sinal, que é de 1948. Então é um outro relatório, né, que a gente também não vai ler todo, porque senão o vídeo vai ficar bem extenso, né? Mas tem a parte aqui bem interessante, que é o seguinte: esse relatório já é do projeto Sinal, ou também chamado Project Sign, né? Esse é o nome oficial, né? O projeto Sinal, eles foi uma força-tarefa da Força Aérea dos Estados Unidos para estudar esse fenômeno dos discos voadores, né? E esse projeto Sinal foi coordenado diretamente da base aérea de Wright-Patterson, em Daytona, Ohio. Então esse relatório ele foi elaborado, tá, e submetido ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Hoyt Vandenberg. No seu trecho final, esse documento ultra secreto, ou seja, ele foi registrado em caráter ultra secreto, então registrado sob o número FTR 2274-1A. Esse 1A é um código que quer dizer que é um documento ultra secreto. Diz o seguinte, então, mais uma vez, o que nos interessa é a parte inicial. Naves espaciais extraterrestres. As especulações se referem aos pontos abaixo citados. Caso exista uma civilização extraterrena capaz de produzir objetos como os mencionados neste relatório, seria altamente provável que a sua evolução supere e em muito a nossa no seu atual estágio. Esse argumento já foi consubstanciado por cálculos de probabilidade, dispensando hipóteses astronômicas. Ou seja, veja como a Força Aérea dos Estados Unidos
é bem prática. Eles já sabem que existe o fenômeno. Então, não se preocupam com questões astronômicas. Eles sabem que existe. Por quê? Eles sabem que nos visitam, tá? E há muito tempo. Há muito tempo. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, publicado em 1857, está ele aqui, nós vamos encontrar aqui no capítulo 3, chama-se Criação, no item 5, Pluralidade dos Mundos. Vamos procurar aqui, no item 5. Nós temos aqui a questão 55 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E a resposta dos espíritos superiores é: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então é aquilo que a gente conversou no começo desse vídeo. O universo não foi criado na nossa simples contemplação. O universo está cheio de vida. E todos os orbes são habitados. Nós vamos fazer um outro estudo aqui falando sobre isso. Como todos os orbes são habitados? Se tem planetas que são praticamente rochosos, inabitáveis, sem atmosfera. Nós vamos ver isso e nós vamos entender o porquê. Tá ok, pessoal? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Tá? Quem gostou, por favor, dá um like, se inscreve aí no canal. Tá? A APU não tem um canal próprio, na verdade está no meu canal, Sérgio Azambi, e eu tenho outros projetos, mas de qualquer forma, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal e até a próxima. Se alguém tiver alguma sugestão de algum assunto ou quiser ainda comentar sobre esse assunto, será muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.